insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Quem lembra? Gálatas 12, verso 3, né? De modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Deuteronômio 27, versículo 26. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá de quê, pessoal? Pela fé. Amém? Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Isso aí está escrito em Levíticos 18. Amém? Verso 5. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Deuteronômio 21, verso 23. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é, diga, Cristo. Amém? Isso está lá no Gênesis 12, 7, uma revelação do profeta Moisés. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Deixa eu fazer um parênteses. Tem muita gente que acredita que a lei está acima da promessa, mas a promessa veio antes da lei. Amém? O povo de Israel dizia ser filho de Abraão, mas Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês creriam em mim, porque Jesus é a promessa. Está em Gênesis 12, 7. Amém? Então, leia comigo: porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Então, a lei só estaria vigorando até que o descendente, lá do Gênesis 12, versículo 7, chamado Jesus Cristo, viesse. Amém? Ninguém aqui pode dizer: nós somos descendência, né, de Abraão. Não, Jesus era o descendente. Nós somos herdeiros da promessa feita a Abraão em Cristo. Amém? Através do Senhor. Vamos lá. Diz assim: ora, qual, pois, verso 19, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um.
É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de se revelar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Dissarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Diga, Senhor Deus, fala ao meu coração e me ensina essa tua palavra. Diga amém. Pode sentar. A missão de Jesus Cristo na terra foi cumprir a promessa. A promessa lá do Gênesis, capítulo 12, versículo de número 7, ela foi muito clara. Então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. Amém? Essa descendência a qual a Bíblia explicita na promessa em Abraão é Jesus Cristo. Ele é o descendente. E essa terra, se fosse a terra de Canaã, nós estaremos atrás dela agora. Nós teríamos que ir lá para Israel, morar lá, porque lá é a nossa terra. Mas não tem nada a ver com isso para nós. Quando Jesus se revelou, ele mostrou a promessa, ele mostrou o caminho, ele mostrou a verdade e ele mostrou uma vida nova. Amém? E essa nova vida em Cristo Jesus é a promessa de Deus. Na verdade, tudo que aconteceu antes disso, nada era apenas para que a gente entendesse hoje o que aconteceu no passado. Ou seja, tudo que foi, cada passo, cada coisinha, ela era sombra das coisas que viriam. Foram promessas que foram feitas lá no passado, foram leis que foram promulgadas para organizar o povo, para tirar de dentro do povo aquilo que amaldiçoava o próprio povo, entendeu? Aquilo que destruía moralmente. As leis vieram apenas para organizar socialmente e as leis levíticas espiritualmente, para que o povo tivesse um ordenamento, uma organização. Mas a Bíblia nos mostra que a lei, ela não vai salvar ninguém. Não adianta eu guardar sábado, não adianta eu guardar domingo, não adianta eu viver regrado a uma lei lá de Moisés. Eu tenho que guardar a promessa. E a única promessa que pode nos salvar é Jesus Cristo. Amém? Ele é a promessa da salvação. Ele é a promessa da redenção. Ele veio, diga, para nos salvar desse mundo perverso. Se você vê em Gálatas capítulo 1, versículo 4, diz assim, verso 4 não, verso 3, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Amém? Então qual foi a função de Jesus? Diga, desarraigar-nos desse mundo perverso. Se você está na promessa, se você está em Cristo, você está desarraigado do mundo. Você não está pegado ao mundo. Você não está pegado às coisas do mundo. Amém? Quem vive na promessa é quem vai subir para a eternidade. Quem vive na promessa é quem vai ser arrebatado. Se você está arraigado às coisas do mundo, se você não foi desarraigado, se você não foi solto, se você não foi liberto, então
Você não vai subir. Irmãos, tem muitas questões morais, espirituais, comportamentais e legais que envolvem a nossa vida hoje, até religiosa. Por favor, tira mais o... está muito alto. O que acontece? As pessoas estão vivendo ainda muito arraigadas aos preceitos da lei religiosa. Aquilo que vem como herança do povo de Israel. Hoje, mais do que nunca, que as igrejas estão sendo judaizadas. Nós temos que ter muito cuidado, porque Jesus é uma anulação de tudo isso. Jesus veio para acabar com isso, porque isso não é e não tem nada a ver com o que está posto para nós. Isso foi posto para aquele povo, naquela situação, naquele país, naquele momento. Isso não foi posto para mim e para você. Amém? Mas Jesus veio para nos desarraigar de tudo isso. Se eu me prender a essas coisas, eu fico arraigado a elas. E a Bíblia diz que aquele que não cumpre a lei, morre. Então nós temos que entender que eu não posso ficar agarrado, eu não posso ficar preso a legalidades, mas eu tenho que estar aguerrido para cumprir a promessa de Deus. E a promessa de Deus, irmão, diga, a promessa de Deus é tudo o que Jesus Cristo nos ensinou. A promessa de Deus é tudo que Jesus Cristo nos deixou. A promessa de Deus é tudo aquilo que Jesus Cristo nos mostrou. E se eu cumpro tudo que Ele, a promessa, me trouxe, eu estou esperando verdadeiramente a volta de Cristo. Quem entendeu até aí? Então, no capítulo 4, versículo 4 e 5, diz assim, veja comigo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, porque quando ele nasceu o povo estava vivendo a lei. Verso 5, para resgatar os que estavam sob a lei, ou seja, tinha que haver um resgate, porque a lei estava condenando as pessoas, pela lei estava todo mundo condenado. Então ele veio para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Amém? Então, quando eu entendo o que é viver a promessa, eu entendo o que é ser resgatado. Eu fui resgatado e você foi resgatado no período da plenitude do tempo. Chega um momento que fica pleno, que fica cheio. Você imagina que a Bíblia diz na época de Noé que por se multiplicar a iniquidade daquele povo, né, aquele mal já cheirava as narinas do Senhor, ele sentiu o odor do pecado daquele povo, então veio o dilúvio. Todos os grandes acontecimentos da Bíblia vieram no momento de muita aflição, de muito pecado. Quando o povo de Israel estava no Egito e havia uma multiplicação de sofrimento, a Bíblia diz, e porque eles estavam sofrendo muito, Deus veio e resgatou eles através do profeta Moisés. Então foi outro período, e assim vai. Cada grande período da Bíblia vai nos mostrar um resgate, uma forma de ação divina para nos resgatar. Diga comigo assim, cada momento de aflição da minha vida, Deus tem preparado um resgate. Amém? Você pensa que você está sozinho? Você pensa que não, nada vai lhe acontecer de bom? Você pensa que as portas estão totalmente fechadas para você? Pois Deus enviou a promessa, Jesus Cristo, para te resgatar. Mas pastor, em qual sentido? Em todos. Em todos os sentidos. Não pense que você vai sofrer um jugo da lei, ou o jugo do pecado, ou o salário do pecado. Não, Jesus veio para te dar a vida, Ele veio para te dar na plenitude do tempo. Chegou o tempo. Ai pastor, que tempo é esse? Aí eu quero conversar com você sobre o tempo. A plenitude do tempo de Deus, ela acontece quando Jesus Cristo veio para nos resgatar. Se você hoje entender o que quer dizer plenitude do tempo de Deus, você vai perceber uma coisa: existe o momento do resgate, e ele só acontece quando o ser humano entende que
já chega, que não aguenta mais, que não quer mais isso para ele, que quer livramento. E quando você grita e diz, Abba Pai, quando você diz, Paizinho querido, amém? Quando você começa a fazer como está lá no livro do Êxodo, a Bíblia diz que o povo multiplicou o seu clamor. Quando você clama a Deus, como diz lá em Jeremias 33:3, clama a mim. Então quando você começa a clamar, Abba Pai, é porque a plenitude do tempo de Deus chegou na sua vida. É porque agora é momento de resgate, é momento de salvação, porque você entendeu que esse tempo já chegou, que você não vai mais continuar na velha vida, você não vai mais continuar do jeito de outrora, que a lei não pode se cumprir em você, porque senão você vai ser destruído, que você tem que ser resgatado. Quando você entende que precisa do resgate, então começa a vir uma manifestação de Deus sobre a sua vida. Quem quer a manifestação de Deus? Muito bem, mas a manifestação de Deus, pastor, ela vem para quê? Ela vem para salvar, ela vem para curar as feridas da alma, ela vem para libertar o meu ser, para me desarraigar da terra. Como que eu posso ser desarraigado me plantando todo dia nessa terra? Como que todos os dias eu quero me envolver mais com as coisas do mundo? Como que eu vou ser desarraigado? Ei, irmão, você tem que olhar não para as coisas da terra, a Bíblia diz, mas para as coisas que são do alto. Entendeu? Pastor, o senhor está mandando eu ser uma pessoa assim alienada? Não. Ao contrário, o cristão verdadeiro, ele é consciente. O cristão verdadeiro, ele é conciso no que vive. Ele entende o porquê vive isso. Ele sabe por que não se prostitui. Ele sabe por que não anda na mentira. Ele sabe por que não adultera. Ele sabe por que não se acompanha mais com as velhas amizades. Ele sabe por que mudou a sua forma de agir, de pensar, de se vestir, de falar. Ele sabe por que abdicou de coisas que para ele um dia foram preciosas. O cristão verdadeiro, ele é a pessoa mais consciente que existe. Tem gente que chama cristão verdadeiro de alienado, de como que é aquela pessoa muito religiosa, como que chama? Fanático, né? Essas palavras sempre somem da minha memória na hora. De fanático, mas irmão, o cristão verdadeiro não tem nada de fanatismo. Quando você vê uma pessoa louca fazendo lá as loucuras no meio de uma igreja, aquilo ali é fanatismo. Sabe aquele, não sei se o irmão Roberto sabe, aquele povo que fica fazendo igual aquela Joelma daquela banda lá de forró, né? Fica balançando assim, ficando doido. Então, eu não sei, nem tenho cabelo para isso, mas eu queria só ter o cabelo, não dançar não, mas o cabelo eu queria ter para poder, né? Irmãos, tem gente fanática. Tem gente fanática, tem gente perturbada mental, mas isso aí não é para você. Você nasceu através do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos traz entendimento. O Espírito Santo nos promove a condição de filhos de Deus, pelo entendimento. A Bíblia diz lá em João 1, que nós não somos nascidos de outra coisa senão da vontade do Pai. Então, se eu sou nascido da vontade de Deus, é porque eu entendi. Lá em Romanos 12 diz que eu só entendo quando eu sou capaz de raciocinar e de fazer para ele algo que realmente é inteligente, é sábio. O culto a Deus é uma coisa inteligente, é uma coisa sábia. Por que eu não cumpro lei de Moisés? Por que eu não guardo o sábado? Por que a minha terra não é Israel? Eu entendo que isso já passou. Não tenho que ir pelo deserto? Não preciso do deserto mais. Eu tenho que sair do pecado, caminhar em Cristo. O caminho agora não é o deserto, o caminho agora é Jesus Cristo. Amém? Quem está entendendo aí? O caminho já... Um dia foi o deserto. Por sinal, eu estou devendo a vocês a resposta de Edom, mas eu não esqueci não. Nós vamos preparar um estudo só disso. Mas o caminho um dia foi lá. Não é mais lá. Por isso que Jesus falou lá em João 14:6, eu sou o caminho. Ele agora está mostrando o novo e vivo caminho. Ele está dizendo, olha, vocês não precisam mais sair do Egito, rodear Edom, passar pelo Mar Vermelho, passar pelo deserto e chegar à terra de Canaã. Não, até porque quando Jesus veio, ele já estava lá. Eles já estavam em Jerusalém, eles já estavam na terra que lhes havia sido prometida. Só que aquela terra
que lhes havia sido prometida, que havia sido conquistada, que havia sido perdida, e onde eles estavam novamente escravos da desobediência e sob o jugo do Império Romano. Agora eles precisavam de uma libertação que não era mais legal, que não era mais humana, porque não adiantava mais o Senhor mandar 10 pragas sobre Roma, como fez com o Egito. O Senhor podia ter mandado outro profeta, mandado mais 10 pragas, ter tirado eles de Roma, do domínio de Roma, e ter feito eles novamente uma nação forte. Mas, irmão, não era mais isso. Não era mais esse o projeto. Agora o projeto não era tirar de Roma, não era tirar do Egito, não era tirar do meio do Império Babilônico, do Império Caldeu, do Império Medo, do Império Persa. Não era mais para tirar de império humano nenhum, mas de tirar da terra. Tirar da terra, do mundo, do cosmos. Tira de tudo, desarraigar totalmente. Sabe como você pega uma planta e desarraiga ela de lá? Você arranca com a raiz. Você não pode deixar a raiz lá embaixo não, você tira com raiz, você vai cavar, ou cavucar, como diz, até chegar na raiz, e você vai arrancar com raiz e tudo. Isso é desarraigar da terra. Não pode ter nada lá, não pode ter raiz naquele lugar. Ei, crente, você ainda tem raiz lá fora? Aonde está a tua raiz? Será que a tua raiz é o Evangelho de Cristo? Você está plantado, como está no Salmo capítulo 1, junto aos ribeiros de águas? Você é árvore frondosa? Você é árvore que dá o fruto na estação própria? Pastor, qual é a estação própria? É o tempo de Deus. A estação própria é a vontade de Deus na tua vida. Quando Deus quer, tem que ter fruto. Essa é a estação de Deus. Mas a estação de Deus, a plenitude dele só vem quando eu entendo as coisas. Quando eu não quero mais ficar arraigado a coisas humanas, a coisas efêmeras, a coisas passageiras. Eu entendo que o meu reino não é desse mundo. Amém? Eu entendo que a minha vida não se resume a esses dias aqui na terra, mas eu tenho a plenitude do entendimento. Eu tenho a plenitude do conhecimento. Eu tenho a plenitude da revelação de Cristo e sou preparado para a glória de Deus. Hoje a irmã Tomelina estava falando para mim uma coisa interessante do filho dela, dizendo assim, sabe, ele disse para mim que Jesus está voltando, uma criança, e que Jesus está voltando e que ele quer muito encontrar, porque o céu é tão lindo, Deus deve ser lindo demais, ele quer muito viver com Deus. Uma criança dizendo assim, sabe por que uma criança fala assim? Pelo mesmo motivo que Jesus disse que nós teríamos que ter a pureza de uma criança, que nós deveríamos ser como criança. Tem aquela música que diz, quero ser como a criança, né? Por quê? Porque a criança, ela não está arraigada aos conceitos, aos valores que você e eu estamos. A criança, ela está desprendida de muitas coisas. Com o tempo da vida, com os anos que se passam, a gente vai sendo preso, sabe, pelas coisas do mundo. Você vai sendo conchavado com os interesses da terra. É interessante que nós passamos um estágio na vida onde não temos nenhum tipo de raiz. É o estágio que nós estamos no ventre da mãe. Passou, nascemos, a semente foi jogada na terra. Quando a gente nasce, a gente começa, de início nós não temos nenhuma vontade, nenhum desejo. Mas quando vem o desejo, quando vem a vontade, vem os interesses. E quando vem o desejo, a vontade e os interesses, nós começamos a criar raízes. Essas raízes começam como toda arvorezinha, começa a se espalhar. E aí, quando a gente começa a espalhar, a gente vai crescendo, irmão, e vamos assumindo valores outros que não os de uma criança. Nós vamos nos distanciando de quando éramos crianças. Quando criança, o que nós queríamos era um brinquedo. Quando criança, o que nós queríamos era ir para o parque, ir para um circo. Quando criança, o que a gente queria era brincar, né? Vai passando. Aí você vai se tornando pré-adolescente, aí você já vai pensando
em coisas mais assim, estudar e crescer. O pré-adolescente quer ser adolescente, o adolescente quer ser jovem, e ninguém quer ser criança mais. Aí você vai sempre pensando em se vestir como adulto, em ser reconhecido como adulto, porque você está, a raiz, ela está crescendo, ela está criando força debaixo dessa terra. E começa a vir pensamentos. Mais pensamentos, pastor? Pensamentos que ainda nem chegaram na sua época. O pré-adolescente, o adolescente já pensa em namoro, já pensa em noivado, já pensa em casamento. Nem está na época, mas ele já está pensando, está produzindo esse tipo de pensamento. Aí quando chega na sua juventude, ele está aflorando tudo isso. Ele está em tempo de estourar. E ele diz para o pai e para a mãe: vou me casar e não quero saber. Não vou ficar para titia, não vou ficar para titio, chega. Né? E ele começa a assumir esses pensamentos da vida. Ele quer comprar um carro, ele quer comprar uma casa, ele quer comprar um sei lá o quê, ele quer ter uma empresa, ele quer isso, aí vai. São pensamentos, isso faz parte da vida. Não estou condenando nem nada sobre isso, mas faz parte da vida. Mas quando a pessoa envelhece, note, ela vai se desprendendo. Quando ela entende que a vida está passando, não precisa nem envelhecer, basta pegar uma doença terminal. Ela já vai pensando assim: poxa, apostei alto, perdi o jogo. Apostei e perdi, porque está acabando. O tempo está acabando. O tempo está diminuindo. As coisas estão se esvaindo entre os dedos. E você começa a pensar de tudo que foi, já não é mais. De como foi, você sente saudade, mas não é mais. Você chegou a um período que não adianta, disse Davi, os olhos já não enxergam mais, né? Disse Davi assim, a boca já não sente mais o sabor, já não sente mais o sabor, né? O corpo já não tem mais a força da juventude. Para aqueles que são vivem em meio a prostituições e etc., já não tem mais os anseios do passado, os desejos, os libidos sexuais se acabam. O velho, ele é velho por isso, porque ele já não tem mais força. E junto com a força vai também o ânimo. E quando a pessoa sabe que vai dessa para melhor, ela já pensa assim: agora eu tenho que deixar tudo para os meus filhos, para os meus netos. Ela já pensa de que chegou a vez de passar um bastão para outro. Não é assim, irmão? Então, isso é uma conformação espiritual da ação do Espírito de Deus. Ele vai nos confortando. O pai, quando tem uma filha e ela vai casar, o pai não quer deixar de jeito nenhum. Mas aí o Espírito Santo vai trabalhar e diz: não, mas ela tem que casar, porque você tem que ter netos. E assim nós vamos nos conformando com as coisas da vida. O filho que você criou sai de casa, vai morar fora. Você tem que se conformar com isso. Tudo isso vai acontecer. E tudo isso tem que acontecer para que se cumpra o rito normal da vida. Agora, no rito espiritual, Jesus veio na plenitude do tempo para nos dar uma vida eterna. E as coisas em Cristo, elas jamais vão passar. O mais lindo de Deus é que toda a promessa permanece para sempre. O mais lindo de Deus é que eu não tenho que me conformar, mas eu tenho que ser grato. O nome disso é graça. Eu tenho que ser grato porque a promessa dele não é para agora, é para sempre. Então, mediante ao Evangelho da Graça, eu entendo que tudo vai passar aqui na terra, mas eternamente nada passa. Porque o Senhor é um ser que não vive debaixo da lei do tempo. Ele é atemporal, ele não tem começo nem fim. Todos nós que estamos ligados a Cristo, também nos tornamos eternos em Cristo. Ele é a árvore da vida. Ele é a árvore da vida. Ele é aquela árvore que foi rejeitada a Adão e Eva, que Deus disse: não vai comer. Ele veio e ele ofereceu o seu corpo. Ele disse: esse é o meu corpo. Ele ofereceu o seu sangue. Esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. E ele disse assim: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem parte comigo. Está ligado à videira verdadeira.
está ligado à eternidade. Agora, quando você come do fruto chamado Jesus Cristo, ele é fruto de quê? Ele é fruto do amor de Deus. Quem tem filho sabe que o filho é fruto do amor. Então, ele é fruto do amor de Deus. Diga comigo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o fruto do amor é Jesus Cristo. A obra da cruz é resultado desse amor. E quando eu recebo a promessa, recebo Jesus Cristo, eu sou resultado, eu sou filho de Deus, eu me torno partícipe da herança. A partir desse momento, irmãos, a Bíblia diz, versículo 5 do capítulo 4 de Gálatas, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. Amém? Quem quer receber a adoção de filho? E de sorte que já, versículo 7, não és escravo, porém filhos. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém? Mas, o que quer dizer ser herdeiro? O que quer ser herdeiro? Será que ser herdeiro de Deus, hoje o conceito de herança é muito material. O conceito de herança é muito capitalista. Se eu vivesse um marxismo, se eu vivesse uma visão do marxismo, eu pensaria um pouco, digamos assim, um pouco diferente, porque nós vivemos um capitalismo diferente. Nós vivemos um capitalismo muito diferente. Aqui eu nem chamo de democracia, eu chamo de democratura, né? E esse capitalismo selvagem que nós vivemos nos faz nos tornarmos pessoas muito egocêntricas. Mas quando a gente percebe a visão de Deus, quando a gente entende o chamamento de Deus para nós entendemos a herança de Deus também. Pastor, qual é a riqueza de Deus na minha vida? E aqui eu não faço apologia contra dinheiro, contra quem tem, contra quem não tem. Tem irmão que diz assim, o pastor disse que a gente não deve trabalhar. Meu irmão, pelo amor de Deus, Provérbios 6,6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Amém? Pelo amor de Deus, não pega o que eu digo, parafrasie e pense outra coisa não. Não vai dar um sentido outro ao que eu estou falando. Você tem que trabalhar, porque a Bíblia diz, do suor do teu rosto comerás. Está lá no Gênesis. Você tem que trabalhar. Mas deixa eu te falar uma coisa. A herança de Deus, a que nós temos que conhecer, é Jesus Cristo. E Ele nos reflete um caráter divino. Ele nos reflete e nos remete a uma visão diferente do mundo. Como que eu sou herdeiro de Deus e vivo a visão do mundo? Como que eu sou herdeiro de Deus através de Jesus Cristo e estou agarrado com as coisas da vida, irmão? Como que eu quero me parecer com o mundo? Como que eu me visto como o mundo se veste? Como que eu vivo com as coisas do mundo impregnadas na minha vida, na minha casa, no meu casamento? É isso que é a herança de Cristo. É eu entender que já não faz mais parte da minha vida as coisas do mundo, que eu não quero mais, porque chegou a plenitude do tempo de Deus, onde eu tenho um entendimento dado pelo Espírito Santo que eu já não faço mais parte desse mundo. E eu estou agora recebendo a herança da vida eterna. E estou recebendo o caráter de Deus. Estou recebendo a herança de ser parecido com Cristo. Estou recebendo a herança de viver uma nova esperança, uma nova fé. Uma fé que não é baseada em leis humanas, em coisas humanas, mas uma fé que nos foi outorgada pela promessa dada a Abraão, que ele teria um descendente que traria uma fé diferente de lei, diferente de tudo isso. Amém? Aí, irmão, ele veio para nós, diga, ele veio para nós, para nos dar o Espírito prometido. Gálatas 3:13 diz assim, e 14: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Deuteronômio 21:23 fala isso.
Então todo que era pendurado no madeiro era amaldiçoado, era maldito. Como nós tínhamos que viver aquela maldição, como nós estávamos destinados ao madeiro, quem tinha que morrer éramos nós. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Jesus veio e se tornou maldito em nosso lugar. Ele tomou a nossa vez. Ele disse: peraí, antes que o Ângelo vá, eu vou no lugar dele. Quem entendeu isso? Antes que o Ângelo vá, antes que o Márcio vá, antes que o Roberto vá, antes que o Alexandre vá, antes que a Melg vá, antes que fulano vá, eu vou no lugar dele. Eu vou ser maldito no lugar dele. Eu vou ser chamado maldito porque vou ser pregado no madeiro, mas em mim ele vai ser abençoado. Em mim ele vai ser liberto. Em mim ele vai ser curado. Em mim ele vai ser salvo. Porque através daquilo que eu vou cumprir lá, acabou as obras da lei, não há mais quem possa ser maldito na cruz. Agora, através de mim, nasce uma esperança da fé, uma promessa de que todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma será lançado fora. Que através de mim, todos verão a Deus. Quem me recebe, recebe o Pai. Amém? Então são promessas preciosas, que se cumprem em Cristo, e que infelizmente não estão compostas, não estão agregadas no arcabouço do evangelho que hoje é pregado. As pessoas hoje não estão esperançadas nisso, não tem isso para elas, não é oferecido essa herança, não é mostrada essa herança, não é mostrada essa riqueza que há em Cristo. As pessoas estão vivendo a desesperança da maldição da lei, infelizmente agregadas à terra, sendo plantadas na terra e não desarraigadas dela. Quem entendeu isso? Por que você anda frustrado? Por que você vive cabisbaixo? Ah, pastor, que tem coisa aqui. Sabe, eu tentei, não deu certo um negócio acolá, tentei um namoro, não deu certo, tentei um negócio ali, fechou, tentei um casamento e babou, é assim que ele vai embora. Tentei, não deu, dei com os murros na água. Tá bom. Enquanto teu coração não for desarraigado daqui, você vai ser frustrado, você vai se frustrando e talvez até vai frustrando pessoas também do seu redor. Mas quando você olhar para o alto, quando você tiver uma visão que um cidadão teve, abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 7. Versículo 54. Estevão estava sendo julgado, estava sendo condenado pelos seus iguais, estava sendo condenado por homens da terra. É assim que é a vida. A gente é julgado e condenado todos os dias pelas pessoas, não é assim? Ouvindo eles isto, a defesa de Estevão, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio de quê? Do mundo, pessoal? Pergunta para o seu irmão do lado, você está cheio de quê, querido? Do mundo, da terra, dos projetos do mundo, das coisas dessa terra. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos aonde? Na terra? Aonde? No céu. Você está olhando para onde? Pergunta para o irmão. Você está olhando para onde? Porque assim, olha, o olho, ou os olhos, você tem mais de um, né? Falar nisso, eu mandei um oi para ti no WhatsApp, eu mandei 2, que não ia ficar cego. Mas os olhos,
A Bíblia diz que são janelas da alma. A Yara quer rir, não consegue, está segurando. Os olhos são janelas da alma. Para onde o meu olho olha, ou os meus olhos olham, é que eu dei um oi para ele. Para onde os meus olhos veem, olham, observam, eles vão começar a mexer com o meu coração. Eu vou começar a querer coisas que os meus olhos querem. Porque para onde eu miro, eu desejo. Eu recebo. Por exemplo, eu estou olhando para você, eu estou recebendo a sua imagem. Você está olhando para mim, está recebendo a minha. Entendeu não? Quando você olha para a Bíblia, você recebe a Bíblia. Quando você olha para o céu, você recebe o céu. Quando você olha para as coisas puras, você recebe coisas puras. Mas quando você olha para as coisas impuras, você também recebe as coisas que são impuras. Os olhos são as janelas da onde? Da alma. Então a Bíblia diz que Estevão olhou para o céu. É para onde nós temos que olhar. Ele viu a glória de Deus. Um verdadeiro cristão, ele sabe que o seu tempo vai acabar. Um verdadeiro cristão está convencido que a sua vida não é aqui. Um verdadeiro cristão olha para as coisas que são do céu e vê a glória de Deus. E quando você olha para o céu e vê a glória de Deus, irmão, quem vê a glória de Deus não vai trocar pelas coisas da terra. E Jesus, que estava à sua direita, disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Amém? Ah, irmão, que visão gloriosa. Eu pergunto, alguém aqui ia se desviar tendo uma visão dessa? Alguém aqui ia para o inferno tendo uma visão dessa? Quem tem a visão do céu, quem tem a visão da glória, não se desvia. Quem tem a visão em Deus não se desvia. Quem tem a visão na palavra de Deus não se desvia. Porque se o teu olho for bom, todo o teu corpo é luminoso. Se você tem uma visão divina, teu coração está cheio do que é divino. Amém? A salvação não acontece de outra forma. A salvação não acontece de outra forma. Quando eu olho para Ele, quando eu vejo Ele, quando eu vejo o reino dEle, eu digo: agora meu reino não é aqui, é aí. Ah, agora eu quero isso aí, não é isso aqui. E aí sai pecado, sai maldição. A cruz faz sentido. A maldição que foi lançada sobre Jesus faz sentido para mim. Porque quando eu olho para Ele, eu me vejo livre, eu me vejo salvo, eu me vejo liberto, eu me vejo agraciado pelo amor, alcançado pela graça de Deus. Ei, irmão, você que está com o pé bem fora. Você que diz todo dia: eu não sei nem por que eu vou para o culto hoje. Sabe o que é isso? Isso é simples e tão somente visão humana. Isso aí é porque todas as vezes que você quer olhar para o céu, o diabo, o teu inimigo, chama a tua atenção para as coisas da terra. Eu quero terminar dizendo isso. As más companhias corrompem os bons costumes. Quem sabe onde está escrito isso? 1 Coríntios, capítulo 15, 33. Vamos ler isso. Vamos ler. Se eu entendo isso aqui, eu não vou mais me acompanhar com ninguém. Por quê? Porque essas pessoas que não têm a visão de Deus, elas vão tentar me amarrar, me plantar na terra novamente. Elas vão querer me puxar para as coisas do mundo. Amém? 1 Coríntios ou é 2 Coríntios? Capítulo 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, né? Eu estou ficando velho já. E não vos enganeis. Há um engano.
Você acha que está cheio de amizade. Você acha que o mundo gira ao redor do teu umbigo. Você acha que tudo vai dar certo no final, né? Você está cheio de certeza que a tua vida vai dar certo, vivendo um engano. E não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Amém? Como justificados que sois, recobrai o quê? O bom senso. Quem quer recobrar o bom senso? Quem quer recobrar o bom senso? Existe bom senso? Existe, mas você tem que recobrá-lo. Qual é a visão que você tem que ter? Como justificados que sois, recobrai o bom senso e não pequeis mais. Quem está dizendo isso? O apóstolo Paulo. Ele está dizendo isso à igreja de Corinto. Recupere o bom senso e não peque mais, meu irmão. Diga para o seu irmão: ei, irmão, recupera o bom senso. Sai das más companhias, porque elas estão te corrompendo os bons costumes, as coisas celestiais. Não se acolonham com as coisas humanas. Não dá para ligar uma coisa eterna com a coisa passageira. Deus não vai se ligar a você se você for passageiro. Deus só vai se ligar a você se você quiser ser eterno. Amém? Pastor, eu estou aqui, sou crente, mas vivo no mundo. Então você é passageiro, você não é eterno. Você está ligado a Deus? Não. Você só está ligado a Deus quando você resolveu ser eterno. Amém? Aí você está ligado a Deus. E quando você está ligado a Deus, você não se acompanha com pessoas mundanas. Mas é meu irmão? Não. Mas é minha irmã? Não. Mas é meu pai? Não. Mas é minha mãe? Não. Você ama, você prega para eles, você ora por eles, você ajuda eles, você, sabe, tem paciência com eles, você abraça, beija, mas você não vai se moldar com eles, você não vai andar no caminho da impiedade com eles, você não vai aceitar o que eles dizem como verdade, não vai. Você vai lutar pela alma deles, mas você não vai entrar em concordância com eles. Então, o texto diz: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justificado que sois, quem foi justificado? Quem a si mesmo se justificou? Quem fica toda hora dando justificativa? Ei, pastor, não, olha, eu não vim para o culto porque, pastor, hoje eu não fui evangelizar porque... Não quero saber não, quero só que você entenda uma coisa. Quem te justificou você não quer ouvir desculpas, porque ele já pagou o preço. Amém ou não? Por que você está no caminho da impiedade? Por que você está praticando mal aos olhos de Deus? Não tem justificativa mais. Não tem mais motivo para isso. Já chegou o tempo da plenitude de Deus e você não está mais debaixo do jugo do pecado. Mas aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Acabou? Se você chegar hoje à plenitude do tempo de Deus, acabou tudo isso. Como justificado que sois, recobrai o bom senso e não pequeis mais. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Tem gente que está aqui e ainda não tem conhecimento de Deus e está fazendo bobagem. Declaro isso para a vossa vergonha. Declaro isso para... É vergonhoso. Mas tem gente que ainda está fazendo besteira. Que ainda fala bobagem. Que ainda sente rancor, raiva, ódio, mágoa e etc. Ainda fica pisando na bola. Mesmo depois da promessa que é Jesus Cristo. Amém? Você quer ser herdeiro de Jesus? Quer mesmo? Então esquece as coisas da terra e olha para o alto, olha para o céu, olha para o reino eterno, olha para as coisas que são de lá. Troque aqui por lá. Não dá para servir a dois senhores, não dá para viver em dois lugares. Você não é onipresente, você não vai viver aqui e lá. Você tem que escolher lá e deixar aqui de lá. Amém? Está disposto? Se tiver, chegou a plenitude de Deus na tua vida. Chegou o tempo da plenitude de Deus. Chegou o tempo de você deixar de lado tudo para servir o Senhor. Amém?
Fale com Deus sobre tudo que você ouviu agora. O chamado do Senhor para você é um chamado eterno. Quem está arrependido, quem quer deixar as drogas, a bebida, a prostituição, a mentira, a falsidade, e quer servir a Deus. Aí onde você está, fica de pé e faz um juramento ao Senhor de que você vai deixar o mundo, vai deixar a terra e vai servir a Deus. Amém? Eu quero dar um abraço em você aqui. Eu quero que você venha e caminhe até o altar, até esse lugar aqui na frente. Que você venha até aqui. Você pode chamar isso aqui de altar, de palco, porque o altar verdadeiro é o nosso coração. Vem aqui, vamos com uma aliança, uma nova aliança em Cristo Jesus. Venha fazer uma nova aliança. A velha não deu certo. Pastor, mas eu já aceitei Jesus, mas foi uma velha aliança. Pastor, mas foi Jesus que eu aceitei. Não, irmão. Você aceitou uma religião. Você aceitou leis religiosas. Se você tivesse aceito Jesus Cristo, você estaria vivendo uma novidade de vida. Se você quer Jesus, faz uma nova aliança. Se você tivesse aceito de verdade, as coisas velhas teriam passado. Você está vivendo uma velha criatura, as velhas obras. Hoje, vem aqui. Quem quer a salvação? Se o mundo te apedrejar hoje, como fez com Estevão, você vai ver o céu aberto e vai ver a glória de Deus. E vai ver o Filho do Homem lá sentado à destra de Deus. A salvação para a tua alma. Amém? Amém. O jovem já está vindo. Quem será a segunda pessoa? Nós vamos louvar enquanto você fica à frente. Quero ser como a criança, te amar pelo que é, voltar à inocência. Quero pedir aos obreiros que fiquem aqui do E lado deles. acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo simplesmente crer. Aleluia. Fale para Deus. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor.
salvar você. Você quer a salvação? Não adianta você ficar escondido atrás de uma Bíblia. Não adianta ficar escondido de trás de uma cadeira. Você vai ter que querer Jesus de coração. Hoje tem uma porta aberta. O céu está aberto para você ver a glória de Deus. Eu quero que você ame Jesus essa noite. Eu quero que você se apaixone por Ele. As paixões da vida destruíram você, mas hoje se apaixone por Jesus. Ame Ele acima de todas as coisas. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da Palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.